Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa próxima palestra, é com a querida Juliana Marçal. Juliana tem um trabalho muito incrível na área de alimentação escolar. A Juliana é nutricionista, graduada e especialista em saúde materno-infantil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua no atendimento em consultório domiciliar, instituições de ensino, além de ministrar cursos e consultorias sobre restrição alimentar. Ela tem 2 filhos e, por conta deles, estuda e se dedica ao acompanhamento especializado nas alergias e restrições alimentares. E foi também por esse motivo que ela está inserida nesse mundo da alergia alimentar. Com a sua experiência pessoal e profissional, a Juliana criou o projeto Alergia Alimentar na Escola, onde ela difunde a ideia da inclusão alimentar dentro do ambiente escolar. E hoje ela vai falar para a gente sobre como lidar com a alergia alimentar na escola. Tenham todos uma ótima palestra e até breve. Olá pessoal, sou Juliana Marçal, nutricionista, especialista em saúde materno-infantil. Realizo atendimento a pacientes que estão planejando engravidar, gestante e ao público pediátrico. Realizo atendimento diferenciado nas alergias e restrições alimentares. Inicialmente, agradeço a oportunidade de participar de mais essa edição do Conalco. Na aula de hoje, eu vou trazer algumas informações e reflexões sobre como lidar com restrições alimentares no ambiente escolar. O início da vida escolar da criança gera um sentimento de insegurança nos cuidadores, nos pais, nos familiares que estão acostumados a cuidar dessa criança, ou seja, que detêm o cuidado dessa criança até então. E esse medo, essa insegurança, ele é gerado principalmente porque a criança começa o seu início da vida social. A entrada da criança na escola representa esse início da vida social, onde a criança vai conviver com outras pessoas, conviver com outras crianças, sem a presença da família. E a família, ela faz essa transferência de cuidado para a instituição. Ou seja, enquanto a criança estiver na escola, é a escola que vai cuidar dessa criança, enquanto a família abre mão desse cuidado durante algum período do dia, ou um grande período do dia, como algumas crianças precisam, algumas famílias precisam, né? Imagina adicionando a esse cenário a alergia alimentar. Ou seja, a alergia alimentar, ela tem um potencial de gerar um medo, uma insegurança maior a esse contexto. Por quê? Porque essa criança, ela tem essa característica mais vulnerável de manifestar reações indesejáveis a consumir algum alimento. E a família, ela já presenciou, ela convive com essa criança, então ela já presenciou situações em que essa criança esteve vulnerável, ou seja, situações em que a criança teve contato com um alimento em que ela não pode ter contato, um alimento ao qual ela é sensível, ao qual ela é restrita, e ela manifestou reação alérgica. Então a família tem medo que esses tipos de situações sejam mais frequentes, já que a criança vai ampliar o seu convívio escolar. Na pediatria, os alimentos que causam mais reações são 8 alimentos: o leite, o ovo, a soja, o amendoim, o trigo, as castanhas, frutos do mar e o peixe. E as reações são as mais variadas possíveis e as suas gravidades e intensidades também. O que vai determinar a intensidade e a gravidade dessas reações são os mecanismos envolvidos e também quando esse diagnóstico foi feito dessa criança. Ou seja, como que está esse desenvolvimento desse cuidado clínico para que essa criança não tenha reações alimentares.
Então, essas reações ela pode variar desde reações mais imediatas e mais graves, como uma reação na pele ou uma reação de um vômito excessivo ou a anafilaxia, que é a reação mais grave que a alergia pode causar numa criança ou num adulto também, né? No caso de alergias em adultos. E também tem as reações que são mais tardias, ou seja, elas vão demorar um pouco mais para aparecer e muitas vezes elas podem ser também menos graves, menos intensas, mas não menos importantes do que as outras. Por quê? Porque a criança, num contexto de reação alimentar, de reação alérgica, a gente acaba impactando a qualidade de vida dessa criança, o desenvolvimento dessa criança e também a relação dessa criança com a alimentação. Porque se a criança começa a associar o comer com algum desconforto, o comer com uma dor, o comer com uma situação ruim, com um contexto ruim, essa criança ela pode criar um medo de se alimentar, um medo de comer. Então, todo o cuidado nesse contexto, ele é super importante. E aí, diante disso, quais são os fatores que mais causam essa insegurança na família e também nos educadores, na instituição? É importante também a gente ter esse olhar voltado para a instituição que vai acolher essa criança, que por muitas vezes pode ser uma novidade receber uma criança que precisa de um determinado cuidado em relação à alimentação. Então, muitas vezes a família fica reflexiva se todo o cuidado que ela realiza, se essa escola também vai ter. Por quê? Porque a família, ela se adapta ao longo do tempo, ela gera várias adaptações na dinâmica de alimentação, na dinâmica de preparo dos alimentos, de compra dos alimentos, de escolhas alimentares, de passeios que vai realizar, para garantir a segurança dessa criança. Ou seja, a família cria um cenário de segurança para essa família. E na escola, a família pode sentir a criança mais vulnerável para ter contato com alimentos ou com o alimento que essa criança não pode ingerir ou ter contato. E esses fatores que deixam essa criança mais próxima dessas circunstâncias são fatores muito, na maioria das vezes, natural do ambiente escolar, natural do comportamento infantil. Ou seja, a criança às vezes se interessa pelo lanche do amigo, às vezes acontece uma troca acidental ali de alimento entre as crianças, às vezes por exemplo, um iogurte que entorna na mesa, situações assim naturais e peculiares do dia a dia da escola, tá? E também a própria dinâmica escolar, uma atividade pedagógica, uma atividade culinária, comemorações. Então, são circunstâncias que deixam essa criança mais vulnerável para ter contato com o alimento que não é permitido para ela. E muitas das vezes, esse contato, ele pode acontecer e, às vezes, não ter uma percepção se essa criança realmente teve esse contato ou não. Mas é super importante que tanto as famílias quanto as escolas tenham tranquilidade para encarar esse processo de receber essa criança que tem restrição alimentar. Por quê? Todo o processo de acolhimento e recebimento dessa criança e dessa família está pautada em 3 ações. A primeira ação é a empatia, a segunda é o conhecimento e o terceiro é o acolhimento. Por que essas 3 ações são tão importantes? Porque a família, quando ela está à procura de uma instituição para que a sua criança inicie a sua vida escolar, ela tem vários fatores ali que ela observa. Tem o contexto pedagógico, tem o contexto estrutural, tem um contexto de logística e também, para as famílias que têm crianças com restrições alimentares, vai ter essa questão do cuidado com a alimentação.
vai ter esse cuidado com a criança que tem restrição alimentar. Então, essa empatia por parte da instituição, ela é super importante. Por quê? Porque se colocar no lugar dessa família, o quanto que pode estar sendo angustiante, o quanto que pode estar sendo aflitivo para essa família, esse momento de procurar uma instituição que a sua criança precisa estar inserida nesse contexto escolar. E é super importante também que a família tenha esse olhar empático também com a escola. Por quê? Porque a escola, ela pode não ter tido uma experiência com crianças com restrições alimentares, ainda não sabe como lidar com essas restrições, mas ela está apta a receber essa criança. Apta em que sentido? Apta porque ela quer se adaptar para que essa criança esteja junto dessa instituição. Isso vale tanto para uma instituição pública quanto para instituição privada, tá? Então, a empatia é o primeiro passo. Por quê? Com a empatia, essa família vai ter uma oportunidade de troca, vai ter uma oportunidade de conversar e dialogar. E é super importante que tanto a família seja sincera com as informações que vai passar pela escola sobre os cuidados que essa criança precisa, quanto a escola também, ela passar as informações sobre quais são as suas condições, que tipo de acolhimento ela pode dar, que tipo de segurança ela realmente pode garantir para essa criança. E diante disso, o conhecimento. Por que o conhecimento? A família ela precisa ter uma segurança sobre quais informações ela pode fornecer para a escola e ela precisa fornecer para a escola. E a escola também. Se essa escola ela já teve experiência com criança com restrições alimentares, ela também vai saber que cada criança é única. Ou seja, cada criança vai ter uma particularidade. E, diante desse cenário, ela vai adaptar pequenas coisas para que ela possa receber essa criança. Então, o conhecimento é super importante para os dois lados, para os dois âmbitos. E o acolhimento. Por quê? Se a empatia e o conhecimento ele já está bem estabelecido entre a família e a escola, aí é possível realizar o acolhimento dessa família e também o acolhimento dessa escola. Então, sempre é necessário que haja essa troca entre esses dois âmbitos. Ou seja, o que vai determinar o recebimento dessa criança e qual vai ser a qualidade desse convívio escolar dessa criança quanto às restrições alimentares é como que está havendo essa comunicação com a escola e a família. Isso é super importante, que esse canal de comunicação ele esteja bem construído, ele tem uma fluidez entre a família e a escola. Então, diante de todo esse cenário de que é necessário cuidar dessa criança e essa criança ela vai precisar ir para a escola. E dentro desses cuidados necessários, essa criança e essa família vão ter esses primeiros momentos de contato com essa instituição. E nesse primeiro contato com essa instituição, ela também vai ter oportunidade, a família, nesse período de adaptação, de passar determinadas informações práticas para a escola, que tipo de cuidado que essa escola pode ter, que situações ela pode evitar, pode não expor essa criança, para que essa criança tenha esse convívio escolar com leveza, com cuidado, sem deixar de participar de nenhuma atividade pedagógica ou de nenhuma atividade culinária, de nenhuma comemoração por conta da sua restrição alimentar. Quais informações são importantes e fundamentais para que a escola garanta esse cuidado com essa criança, tá? Então, inicialmente, é saber qual é a condição clínica real dessa criança, tá? E isso quem vai passar é a família. Então, a família ela precisa estar muito segura de qual é a condição clínica dessa criança. O que eu estou querendo dizer com segura? É que, atualmente, a gente tem um aumento
da prevalência ou um aparente aumento da quantidade de crianças que têm alergias alimentares. Mas, ao mesmo tempo, também tem um aumento em superdiagnósticos. Por que isso? Porque os sintomas da alergia alimentar, principalmente na primeira infância, ela pode se confundir com outras doenças ou com características fisiológicas muito peculiares do recém-nascido, como, por exemplo, o refluxo. Então, é super importante que esse diagnóstico ele esteja bem estabelecido para, se essa criança realmente tiver alergia alimentar, ela tenha um diagnóstico seguro e previna que essa criança tenha contato com o alimento, porque a única forma de garantir que essa criança não vai ter reações alimentares é eliminando esse alimento desse contexto alimentar da criança. E evitando também, quando esse diagnóstico é bem realizado, que restrições desnecessárias ou super restrições sejam realizadas para aquela criança. Por quê? Restrições desnecessárias não é benéfica para a criança e muitas vezes inviabiliza também a inserção dessa criança no contexto escolar. Por quê? Porque a escola ela é uma instituição, ela não é a casa da criança. Então, a família não consegue transpor a sua casa para dentro da instituição, e sim a instituição vai se adaptar. Mas, se essas restrições às vezes são extremas, pode sim impactar no acesso dessa criança à escola. Por quê? Porque a segurança da escola, da criança, é o que conta nesse momento de convivência escolar. Então, é super importante que essa família esteja bem orientada pelo profissional de saúde que acompanha ela sobre quais são as restrições necessárias para que essa criança tenha uma boa garantia de convívio escolar. E é super importante ressaltar que o diagnóstico da alergia alimentar ele é realizado pelo médico. Então, é o médico que vai realizar esse diagnóstico, tá? Então, vale a pena ressaltar que restrições desnecessárias não são saudáveis para a criança e nem para o convívio escolar. Então, é super importante que a família esteja bem orientada sobre quais são as restrições necessárias para essa criança e quais são os cuidados necessários também. E esse diagnóstico ele tem que ser realizado pelo médico. É o médico que faz diagnóstico de alergia alimentar. E quais informações essa escola precisa ter diante para realizar esse cuidado nesse dia a dia escolar? Então, que é a situação clínica da criança. 2, quais são os sintomas que essa criança manifesta quando ela tem um contato acidental com o alimento. 3, quais são os alimentos necessários de serem retirados da alimentação da criança? Essa informação tem que ser passada para a escola com muita clareza. Por exemplo, se a criança não pode leite de vaca, essa criança também não vai poder leite de outros mamíferos e seus derivados, ou seja, iogurtes, queijos, manteiga, requeijão, alimentos preparados que tenham esses alimentos como ingredientes, preparações que tenham esses alimentos como ingredientes. E isso também vale para outros alimentos. Então, por exemplo, se a criança tem alergia ao ovo, essa criança, além de não poder o ovo, ela não vai poder preparações que têm ovo e também maionese ou outros alimentos que têm esse ingrediente, que tem o ovo como ingrediente. Então, é super importante que essas informações sejam passadas de uma maneira detalhada para a escola, para que não tenha nenhum tipo de dificuldade nessa comunicação, gerando uma dificuldade no acolhimento dessa criança e reações indesejáveis, porque quando essas reações indesejáveis elas
são muito frequentes, acaba gerando um medo na família, um medo no professor, um medo naquela instituição. Então, essas informações estarem bem claras é super importante. Então, diante dessas informações, se essa criança tiver um contato acidental, é importante que a escola possua os primeiros socorros para essa criança. Essa criança precisa ser medicada, essa criança precisa ser removida para o hospital, essa criança não precisa ser medicada, que às vezes são reações que não precisam de medicação. E aí a família precisa passar essas informações para a escola, aonde, possuindo todas essas informações, é a forma mais fácil e mais acessível dessa escola garantir a segurança dessa criança. Então, informações indispensáveis para a criança que vai começar a vida escolar e tem restrições alimentares. 1. Quais são as restrições dessa criança? 2. Que sintomas essa criança tem? 3. Qual é a real situação clínica dessa criança? E 4. Se essa criança tiver uma reação indesejável. Então, é super importante que a escola possua essas informações. Então, diante dessas informações, a escola vai poder garantir a segurança dessa criança no ambiente escolar. Então, é importante que a escola tenha informações sobre o grau de sensibilidade dessa criança, ou seja, são reações mais brandas, são reações mais graves, que precisa ter um cuidado e precisa ter um socorro imediato. Quais são as restrições que essa criança precisa realizar? Quais são os alimentos que essa criança não pode, que precisam ser eliminados da alimentação dela? Quais são os sintomas que essa criança tem? E quais são os primeiros socorros em caso de contato acidental com esses alimentos? E qual é a forma da família passar essas informações para a escola? Por escrito. Ou a família passa ou a família preenche essas informações na escola. Por quê? Essas informações preenchidas tem como ficar arquivado na escola para posteriores consultas, principalmente do professor, que vai estar no dia a dia dessa criança na escola, e também para futuras consultas, dúvidas que precisam ser retiradas, tá? Mas no cotidiano escolar, no dia a dia escolar, é que a maioria dos desafios vão aparecer. E esses desafios normalmente estão relacionados com algumas ações que acontecem dentro da escola. A primeira delas são atividades pedagógicas ou culinárias, ou uma visita, um passeio que envolva alimentos. Então, isso é um ponto crítico que pode acontecer uma dificuldade de você alimentar essa criança, uma dificuldade dessa criança ter acesso a uma atividade devido a um alimento. Então, o que fazer diante dessas circunstâncias, dessas atividades que são propostas já dentro da escola? Primeiro, o professor e o corpo pedagógico é super importante que eles se preparem com antecedência para esse tipo de atividade. Assim eles conseguem planejar. No caso, por exemplo, de uma culinária, que alimento ele pode ser preparado que todos podem participar. Então, se na turma, por exemplo, tem uma criança que não pode leite, pode já pensar numa receita em que não vá leite, ou que vai poder ser adaptada e não utilizar o leite. Se nessa sala, por exemplo, tem uma criança que não pode ovo, então já vai pensar numa atividade que não pode ovo. Então, tudo isso é importante ser pensado com uma certa antecedência, porque tem mais tempo hábil para que todos esses pontos sejam pensados para incluir essa criança. E outra coisa super importante é que, diante principalmente de atividades que envolvam alimento, a escola busque sempre o conhecimento da família. Solicite a família, pergunte, tire dúvidas, demonstre sua intenção em realizar determinada atividade. Não está tendo dificuldade em conseguir alguma receita inclusiva, alguma receita adaptada, solicite a família, porque com certeza essa família vai ter alguma informação para poder
fornecer. Outro ponto muito frequente na escola é o cardápio. Então, para escolas em qual essa criança recebe o alimento da instituição, muitas vezes gera dúvida do que essa criança pode comer, do que essa criança realmente tem condição de se alimentar. É importante ressaltar que toda escola que fornece refeição, ela tem um nutricionista responsável por esse serviço. Então, a família é importante buscar esse profissional dentro da escola ou buscar que essa informação chegue até esse profissional, converse com o corpo pedagógico para que essas informações cheguem até esse profissional. E, ao mesmo tempo, a escola ou o profissional nutricionista, se sentir dificuldade ou tiver dúvida se a criança pode ou não comer determinado alimento, busque novamente essa informação da família. O que facilita muito o dia a dia, tanto do nutricionista quanto do professor, do corpo pedagógico, é o cardápio inclusivo. O que é o cardápio inclusivo? É você fornecer um alimento que toda a turma possa comer de uma maneira simples e acessível, sem precisar ter um alimento especial. Por exemplo, se na sua turma tem uma criança que não pode leite, ao invés de, por exemplo, você fornecer um bolo que vai levar leite de vaca, como por exemplo um bolo de chocolate, você pode pensar num bolo de cenoura, que naturalmente já não vai leite, pode pensar num bolo de laranja, que naturalmente já não vai leite. Então, tente buscar alternativas dentro do cardápio que todas as crianças possam consumir, porque aí fica muito mais fácil, fica muito mais leve, principalmente para turmas de educação infantil, onde as crianças ainda estão desenvolvendo esse autocuidado, onde a verbalização também ainda está sendo desenvolvida, onde a capacidade de entendimento do pode e não pode ainda está em construção. Então, um cardápio inclusivo, ele facilita muito essa dinâmica de crianças menores. Então, pense sempre em alternativas que muitas vezes já tem no cardápio, só que você vai fazer é ampliar essas alternativas para o restante da turma. Então, pense num pão que não leva ovo, pense num pão que não leva leite, e isso é muito corriqueiro já. A gente já tem pão, por exemplo, pão de sal que já não leva ovo. Então, a gente já tem circunstâncias que favorecem essa criança a estar incluída nesse contexto de alimentação e favorece também o cuidado dela diante das outras crianças. Outro cenário que muitas vezes gera insegurança é as comemorações. Tanto comemorações de aniversário, comemorações de datas mesmo comemorativas dentro da escola, festas tradicionais da cultura brasileira. Como lidar com essas circunstâncias? Como lidar nessas circunstâncias com as restrições alimentares? Primeiro, planejamento inicial. Lembre-se da criança que tem restrição alimentar. Lembre-se que tem crianças que vão precisar de um cuidado diferenciado. E sinalize a família, avise a família que vai ter comemoração. Sempre que possível, inclua essa criança nesse contexto alimentar. Ou seja, pense num kit alimento em que você possa fornecer para essa criança, se nessa festa ou se nessa comemoração tiver alimentos que essa criança não pode. Sempre pense, será que tem algum alimento que essa criança vai poder? No caso de festa de aniversário, para crianças muito pequenas, pense em alimentos saudáveis para essa faixa etária e também em alimentos que possam ser inclusivos para todas, assim como o cardápio inclusivo. Então, se você pensou num bolo, pensa num bolo em que todos possam comer. Isso tanto pela família que vai fornecer ou se for a escola que vai fornecer essa comemoração. E sempre avise essa família com antecedência. Se for necessário que essa família leve algum alimento, leve um kitzinho para que a sua criança esteja incluída nessas atividades, avise essa família com antecedência. Por quê? Porque essa família vai precisar comprar os ingredientes, preparar,
providenciar, provavelmente ele vai trocar com a escola para saber o que vai ter, porque às vezes ela quer mandar algo que seja similar. Então, assim, avise essa família com antecedência. Então, os cuidados com uma criança com restrição alimentar, prevenindo uma dificuldade alimentar, não são difíceis de ser executadas, mas elas estão pautadas no diálogo e na aproximação da família e da escola. Por isso, promova essa aproximação junto da instituição que está acolhendo o seu filho. As instituições, os professores também acolham essas famílias que estão em busca de acolhimento para o seu filho, para a sua criança e para si mesmo, né, para a própria família. Então, é viável executar essas atividades com fluidez, com leveza, de acordo com todas as informações que eu passei aqui nessa aula de hoje. Então, se você deseja mais informações sobre esse tema, o Instagram e o Facebook Alergia Alimentar na Escola tem informações que eu coloco lá em forma de textos e ilustrações, tanto para instituições quanto para as famílias. E no meu Instagram, @julianamarcal.nutri, você vai encontrar informações amplas sobre alimentação infantil e também receitas inclusivas. Obrigada por me acompanhar nessa aula até aqui e até a próxima!